Hoje nós vamos apresentar aqui então a conferência online da Apex sobre o gerenciamento pessoal, uma conferência que ocorre todos os sábados das 15h30 às 16h30, uma atividade gratuita da Apex, promovida já há alguns anos. Aí todos os sábados estamos aqui trocando, discutindo um tema específico sobre programação existencial, sobre o contexto do projeto de vida, propósito de vida e tudo que envolve a questão da existência, do dia a dia, do cotidiano de cada um dos indivíduos e de suas vivências. Sempre iniciamos as nossas atividades aqui da Conscienciologia e da Apex, especificamente tratando um princípio que é um princípio essencial do contexto da Conscienciologia e de todas as ciências que estão conectadas, correlatas, é o princípio da descrença. Então está aí a fala: não acredite em nada, nem mesmo no que for dito neste curso, nesta palestra, nesta explanação, experimente, tenha as suas experiências pessoais. Não, esse contexto, esse princípio não é para tratar especificamente de não acreditar naquilo que está sendo dito, mas que vocês tenham uma postura de pesquisador, de refutação para esse contexto, porque é a minha experiência, é algo que eu vivenciei e é algo ainda teórico para vocês muitas vezes. Então tenham a crítica necessária para fazer uso dessas informações como hipótese de pesquisa e que vocês depois pratiquem, quem já não pratica, um pouco daquilo que nós vamos tratar aqui no dia de hoje. Então, quais são os temas que vamos abordar aqui ao longo dessa nossa conversa de 1 hora? As reciclagens pessoais necessárias para o nosso cotidiano, esse é um dos itens que abarca o gerenciamento pessoal. As técnicas para o autogerenciamento, vamos falar de um conjunto de técnicas facilitadoras para o gerenciamento pessoal, para o autogerenciamento. Vamos falar do autogerenciamento dos trafores e dos aportes pessoais. Trafores esses, para aqueles que não conhecem muito a Conscienciologia, são os traços força, as potencialidades de cada pessoa, e os aportes são os recebimentos que a pessoa teve ao longo da vida. Qualquer desses temas são correlatos e já foram muito discutidos no âmbito da Conscienciologia. Existem verbetes que são um aprofundamento, são contextos que aprofundam cada um desses temas que eu estou trazendo aqui para vocês. Gerenciamento do tempo e dos projetos pessoais. Dificilmente nós passamos pela realidade do dia a dia, do cotidiano, sem uma boa gestão do tempo e dos nossos projetos pessoais. Então vamos finalizar a nossa fala aqui ao longo dessa 1 hora, tratando um pouco de agenda pessoal, porque é fundamental esse gerenciamento. E finalizamos aí um dos tópicos, é a eficiência no gerenciamento dos autorrecursos, pensar sobre os nossos recursos, aqueles recursos todos que nós utilizamos no dia a dia e que nós precisamos ter a melhor gestão, o melhor gerenciamento de todos esses itens. Nós estamos então adentrando aos tópicos, um conteúdo que foi muito utilizado e que é sempre muito utilizado aqui na Apex para falar de gerenciamento, é o curso Autogestão Existencial. Existe também verbete da Autogestão Existencial, e aqui eu trago, não vamos aprofundar muito nessa pizza que nós chamamos, nas áreas da vida ou nas áreas existenciais, porque existem já outros temas, outros cursos que aprofundam muito nessa pizza, em todas essas áreas da vida. Mas, invariavelmente, quando nós vamos falar sobre o gerenciamento pessoal, não temos como deixar de lado uma reflexão sobre a questão que é íntima, intraconsciencial, correndo esse círculo em uma vertente horária. Nós temos aí a intraconsciencialidade, que é uma questão muito mais da pessoa, do íntimo, pensando sobre os seus traços força, sobre os seus pontos a serem trabalhados, sobre os traços faltantes, aquilo que nós precisamos desenvolver. Tudo isso envolve a questão do íntimo, da intraconsciencialidade. Passando um pouco aí na pizza, saúde holossomática, tudo que envolve o nosso contexto da saúde, mas ampliando, ao invés da saúde física, somente do soma, do corpo físico, nós vamos falar e temos que tratar do corpo energético, do corpo das emoções, do corpo da intelectualidade. Então pensar sobre a nossa memória, refletir sobre esse conteúdo é fundamental quando estamos falando do gerenciamento da nossa vida.
A área profissional é a terceira área que estamos tratando aí nesse círculo, nas áreas existenciais, que é a área profissional, fundamental para a manutenção financeira, para que nós possamos passar ao longo de uma existência com recursos, potencial para a nossa subsistência e até mesmo para que possamos fazer cada vez mais assistência, ter uma liberdade maior, liberdade tanto de expressão, porque se eu não tenho nenhuma dependência financeira, a minha liberdade de expressão ela é maior, portanto, falar em profissional e tanto uma área que já já nós vamos falar um pouco mais, que são as finanças, ela tem uma interconexão muito grande. A quarta área é a interconsciencialidade, a área que trata especificamente das inter-relações. Esse é um ponto fundamental. Muitas vezes nós pensamos, puxa vida, tenho dificuldade com fulano, com cicrano, mas essa é a grande oportunidade de uma interação com pessoas que pensam, que agem, que atuam diferente do nosso fazer, e olhar para essa realidade e pensar como que eu posso fazer diferente, como eu posso aprender com essa pessoa que muitas vezes até me incomoda, e eu posso ser alguém que ajuda ela a pensar por um ponto de vista diferente e que posso aprender com uma visão de conjunto dessa interação toda. A quinta área é a área de finanças, já falei, toquei brevemente. Estamos falando dos recursos financeiros específicos para a manutenção do nosso cotidiano, algo que é um desafio para muitas pessoas. Muitas pessoas vivem aí uma dificuldade na gestão financeira, acabam se endividando, muitas vezes não querem olhar para o seu financeiro, mas sem olhar todo o seu patrimônio de competências, de conhecimentos que com um pouco de gestão, com um pouco de gerenciamento podem alcançar resultados sem depender de um trabalho durante 8 horas, sem depender de algo muito mais rígido, mas sim utilizando a sua expertise, seus conhecimentos para oferir ganhos. Esse é um desafio para todos nós, para todos que possuem uma programação existencial, que estão vivenciando no cotidiano. A área das finanças é fundamental. Colocamos aí 2 áreas na sequência, que não são áreas tão convencionais quando nós falamos em um contexto mais de dia a dia, sem entrar com uma realidade da conscienciologia. Até ali, todos esses pontos que eu falei, eles são muito mais, são amplamente divulgados em um contexto convencional. Mas falar do contexto da extrafisicalidade, todas as percepções extrafísicas, todas as vivências que nós acabamos tendo no dia a dia e que muitas vezes não acabamos valorizando as percepções, elas devem ser tratadas com um pouco mais de atenção. Muitas vezes a gente recebe uma ligação e acabou de pensar naquela pessoa. Isso é interação do parapsiquismo, isso é o contexto extrafísico interagindo. Isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam, mas elas não dão o valor, não dão o crédito para isso. Mas interagem, percebem as energias do ambiente quando entram, chegam em um lugar e saem de lá falando, puxa, aquele ambiente estava muito carregado. O que é isso? O que é essa carga? Muitas vezes é essa percepção energética, a percepção do ambiente extrafísico, que vai além daquilo que é visível, do que é físico. É uma percepção um pouco mais ampla. E a sétima área que estamos falando aqui é a interassistencialidade. É a relação entre as pessoas no intuito de ajudar o próximo, de doar um pouco do seu tempo, um pouco da sua disponibilidade para as pessoas. E quando você é um pouco mais altruísta e não só não focado no seu ego, mas egoísta, quando você tem um olhar mais para o outro com essa palavra que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo a fundo, o altruísmo, você ajuda as pessoas que estão no entorno e aquilo tudo acaba revertendo muitas vezes para você como benefícios, porque você realmente se dedicou para uma pessoa e o cosmos, todo o universo, ele conspira a seu favor. E ninguém aqui está falando, longe de estar propondo para vocês que vocês olhem para os outros, façam mais pelos outros para ter um ganho para si mesmo. Mas ele é automático isso, é uma via de mão dupla. Toda assistência que eu faço, eu acabo recebendo algo de troca.
Então essa é a 7ª área. E a 8ª área são diversas áreas que nós poderíamos colocar aí. Uma pessoa que já se aposentou poderia colocar a área da aposentadoria e quais são os cuidados necessários naquela fase da aposentadoria. Uma pessoa que está na fase de estudo pode colocar a área estudo ou idioma, qualquer outra área que não está aí representada dentre as 8. Então, falar em gerenciamento pessoal, nós não conseguimos desatrelar de todas essas áreas existenciais que foram apresentadas brevemente e que não é a principal essência aqui da nossa conversa, mas é fundamental que todos nós possamos refletir sobre isso. Além desse ponto, eu trago aqui as funções tratadas no curso e também no verbete que relata o contexto da autogestão existencial. Falar em uma pessoa que faz a sua gestão pessoal e que tem total relação com o gerenciamento pessoal é tratar pelo menos estes 6 itens, que é um autoplanejamento da sua existência, fazer uma planificação, um planejamento da própria vida, da própria existência. Depois que eu faço um planejamento, eu tenho que ter um nível de organização para cumprir aquilo que foi planejado. Então eu elaboro uma estrutura da minha vida de uma maneira muito mais organizada para que eu cumpra aquilo que foi planejado. Uma vez que eu tenho um plano e estou com um nível de organização, sou eu que vou guiar, que vou dirigir a minha existência, conduzindo o meu dia a dia, o meu cotidiano da melhor maneira possível. Com base naquilo que foi organizado, naquilo que foi planejado, eu saio guiando, conduzindo a minha existência. E aí, quando eu faço esse caminhar todo, eu tenho que ter um controle, um acompanhamento que garanta o cumprimento daquilo que foi planejado, organizado e que eu estou guiando no meu cotidiano. Então, esses 4 itens, eles levantam voo com o meu plano, com os meus objetivos, e aí eu tenho muitas vezes que me falta uma ferramenta, me falta uma capacitação, e que entra a 6ª função, a autocapacitação existencial, que é buscar aquelas lacunas para que eu possa otimizar tudo isso que eu falei antes, todos esses outros itens que nós falamos. E uma vez que eu tenho todos esses aspectos caminhando, eu tenho que dar manutenção para isso tudo. Eu tenho que preservar a minha vida, eu tenho que fazer compras, eu tenho que fazer tudo aquilo que é o básico para o meu bem viver, não bem viver no sentido de boa vida, né, bovidismo, mas sim de as necessidades básicas atendidas, eu tenho que dar a manutenção no meu cotidiano. Então são 2 pontos fundamentais. Vocês viram que nós falamos das áreas da vida e agora das funções do autogestor. É uma correlação que eu faço com aquele conteúdo que eu já disse da autogestão existencial e que ajuda muito quando nós falamos do contexto do autogerenciamento. Gente, tudo bem até aqui? Podemos caminhar? Qualquer dúvida, por favor, escrevam aí que nós vamos conduzindo, nós vamos esclarecendo qualquer necessidade. Nós também optamos por trazer aqui nessa sequência, como se fosse uma base introdutória para as nossas discussões, o ciclo PDCA. O ciclo PDCA ele foi proposto no contexto da administração convencional, muitas vezes até para falar da qualidade. O princípio PDCA, esse ciclo PDCA, ele vem com uma essência de uma qualidade contínua. E ele retrata um pouco disso que nós falamos nas funções da autogestão existencial, das funções de um autogestor, aquela pessoa que está promovendo a sua condução, trazendo todos esses aspectos que nós falamos. Eu tenho um planejamento, eu sei o que fazer, eu sei o que fazer e como fazer. Uma vez que eu tenho bem definido isso, vem o D de do, que é a execução, a consecução daquilo que foi planejado, fazer o que foi todo o plano, tudo que foi mapeado e que eu desejo atingir. Uma vez que eu planejei, eu fiz a consecução, o do, eu vou checar para fazer aquele acompanhamento que vocês viram que tem muita correlação com os 6 itens que eu falei anteriormente. Aconteceu de acordo com aquilo que foi planejado, eu fiz a verificação, eu fiz a checagem desse aspecto
E uma vez que eu fiz a checagem de tudo aquilo que já precedeu, eu faço as ações corretivas, que é o ACT, é atuar e fazer os ajustes necessários para uma melhor condução. Lembre-se que estamos falando de um ciclo que nunca para. Por isso que nós temos e nós podemos utilizar uma proposta convencional da ciência, da educação, da administração, para fazer um uso para um ciclo virtuoso, benéfico. Eu faço uma constância. Constantemente eu planejo, constantemente eu ponho em consecução, em execução no dia a dia, eu faço a checagem e faço as correções. Essa é a melhor forma da evolução, do autodesenvolvimento. Então isso tudo, ela é uma essência de introdutória para aquilo que nós vamos construir ao longo da nossa conversa aqui, que aí sim vem a definição do autogerenciamento pessoal. Porque o que envolve o autogerenciamento pessoal? Ele está aí, ação ou efeito de cada indivíduo gerenciar a própria vida, observando um conjunto de áreas existenciais, aquelas que já foram apresentadas, e garantindo a consecução dos objetivos e metas da própria vida. Então, uma vez que eu tenho um conjunto de áreas a serem atendidas, quais são os meus objetivos e as minhas metas? Aonde eu desejo chegar? Como é que eu quero estar com o meu corpo físico? Como é que eu quero estar com os traços, com as minhas potencialidades? Nas minhas inter-relações, seja com a família, seja com uma parceira, com um parceiro, com quem de direito, como é que eu desejo estar? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas metas? Eu quero alcançar uma saúde, um peso específico do meu corpo físico. Eu estou trabalhando para isso no âmbito da alimentação, de uma alimentação mais saudável. Isso tudo é definição de objetivo e definição de metas e que envolve todo esse gerenciamento pessoal. Eu trago 3 pontos fundamentais para esse gerenciamento. E, novamente, fiquem muito à vontade para fazer qualquer questionamento sobre isso que está sendo explanado. Primeiro ponto, são as RECINs, que é uma contração das reciclagens intraconscienciais. O que são essas RECINs? O que elas envolvem? O gerenciamento das reciclagens intraconscienciais necessárias e contínuas. Ninguém consegue, provavelmente, dificilmente alguém consegue fazer uma virada em qualquer uma dessas áreas sem ir no âmago, sem ir profundamente em uma reflexão intraconsciencial. Aquilo realmente eu preciso mudar? Será que eu tenho uma postura que eu não estou fazendo uma gestão financeira? Não estou me preocupando que eu tenho uma programação existencial a ser cumprida e não levei em conta que um mínimo financeiro eu preciso? Ou eu estou levando uma vida onde eu não controlo os meus gastos e eu gasto muito mais do que eu ganho e estou endividado? Isso provavelmente vai atrapalhar a minha condução, o meu desempenho na minha programação de vida, nos meus projetos, na minha PROEXIS, que é a programação existencial. Isso tudo precisa ser refletido e, invariavelmente, eu farei uso da reciclagem intraconsciencial. Ir lá fundo, pegar todos os aspectos necessários para um ajuste em qualquer um dos pontos, em qualquer uma das áreas que nós falamos. O segundo ponto são as prioridades, a técnica do gerenciamento do tempo pessoal. Eu não vou conseguir tempo para fazer tudo aquilo que eu desejo. Então eu posso elencar um conjunto de prioridades e pensar se aquilo é a necessidade primeira, a PRI, como nós falamos, a prioridade primeira. Qual é a demanda primeira a ser atuada? Será que é uma perda de peso? Será que é uma melhoria na alimentação? Será que eu estou com o check-up em dia para saber aquilo que eu preciso mexer no meu corpo físico? Será que a minha percepção extrafísica, às vezes eu fico muito, alguém pode vivenciar isso, que fica muito, vamos assim dizer, incomodado com os ambientes, às vezes sai bem de casa e sempre chega parecendo uma uva passa, o pessoal brinca, fica chupado, desculpem a palavra aqui, mas a pessoa sente como se fosse uma esponja, ela vai pegando ao longo do dia as energias, vai vivenciando uma série de contextos e chega
no fim do dia está morta, chega em casa se arrastando. Será que não tem que ter uma prioridade de um autoenfrentamento e olhar para o seu potencial energético, para o seu equilíbrio energético, utilizando várias técnicas que são disponíveis hoje para a gente trabalhar as energias, fazer ter uma condução do cotidiano muito mais lúcido, mais entendendo muito mais aquilo que ocorre, que vai além do intrafísico, que é aquilo que eu já disse, são as condições extrafísicas. Então, de repente, a pessoa precisa colocar isso como prioridade. Ou uma outra área que eu não falei, que eu posso não ter falado, mas que é uma doação maior. Às vezes é uma pessoa que é muito egóica e uma das prioridades é ela olhar mais para o outro, seja dentro da família ou fazer um voluntariado. Às vezes essa é algo que está faltando na condução, no gerenciamento pessoal. Então fica aí o contexto das prioridades para que cada um reflita sobre isso. E tem os que nós chamamos de endoconflitos, o gerenciamento dos conflitos íntimos. Os endoconflitos são os conflitos internos, que muitas vezes a gente acaba indefinido com o que vamos fazer. Poxa, será que eu me dedico um pouco mais para o trabalho ou para as inter-relações? Quais são os mínimos que eu vou definir para isso? Olha, no mínimo eu vou dar tal atenção para minha família, para o meu filho, para minha esposa, para as pessoas que estão no entorno. Então eu já defini um máximo de trabalho que eu vou fazer, que aquele trabalho não atrapalhe aquele mínimo de atenção para as inter-relações. Aquele trabalho, se eu estou sobrecarregando muito aquela área da vida, que é a área profissional, muitas vezes a pessoa fica muito focada nisso e acaba não cuidando do corpo, não fazendo os check-ups necessários, não cuidando de aspectos intraconscienciais. Às vezes tem uma postura inadequada para os dias de hoje, inadequada até para o ambiente de trabalho, mas ela não para se auto-enfrentar, para refletir, e é uma postura muitas vezes simples de ser reciclada. Volta ali no primeiro item, que são as reciclagens intraconscienciais. Vejam que existe um encadeamento entre isso tudo. Eu defino qual que de que maneira eu vou olhar para as áreas existenciais, garantindo essa consecução e pondo metas para cada uma delas, e no âmbito disso, quais as reciclagens eu preciso fazer, quais as prioridades dessas reciclagens e o que eu defino das metas que são os mínimos que eu preciso fazer em cada uma dessas áreas. Isso tudo envolve o contexto do autogerenciamento pessoal. Não conseguimos fugir de uma autorreflexão, de um olhar para aquilo que eu desejo fazer e para aquilo que eu não estou fazendo. Esses são aspectos que são fundamentais para uma reflexão sobre o autogerenciamento. E aí eu trago um conjunto de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, vários temas correlatos ao gerenciamento pessoal e que podem ampliar a nossa reflexão. Eu vou então trazer um primeiro item, que é um primeiro item que eu já tratei inclusive um pouco, que é no âmbito da organização, da auto-organização, e deixo aqui como dica para que vocês que se interessem por esse tema aprofundem nesse verbete, que é a auto-organização consciencial. É um verbete que foi proposto pela professora Pilar Alegre e que ela elenca lá mais de 90 tipos de auto-organização. A organização espacial, organização física, organização financeira, organização da área da educação. Todos esses aspectos podem ser tratados e entendidos de maneira picotada. Muitas vezes nós só damos um selo, carimbamos naquela pessoa como que é muito desorganizada. Ou a pessoa também se define, puxa, eu sou muito desorganizada. Mas será que você é desorganizado em todas as áreas? Será que você não tem nenhum nível de organização em vários aspectos, mas tem outros que você pode melhorar? Então fazer esse cotejo de que áreas eu sou desorganizado e que áreas eu sou organizado é bem interessante para a pessoa pensar sobre o seu gerenciamento pessoal. Porque às vezes parar para refletir sobre isso, colocar uma meta de melhoria, colocar um plano de ação de melhoria, já começa a trazer muitas informações para a própria pessoa.
Então, vale uma reflexão sobre a auto-organização. Veja aí, eu deixei um conjunto de informações. Um exemplo, a auto-organização administrativa promove a sistematização dos aspectos da vida intra e extrafísica, assegurando que o autogerenciamento, a autoliderança, o autocomando na teática evolutiva. Então, olha que interessante pensar se você tem algum nível de auto-organização administrativa. Não, isso é frágil. Opa, então provavelmente o seu autogerenciamento está frágil também. Vale você olhar mais a fundo para isso e tentar alcançar, colocar uma meta. Lembre-se lá da definição do gerenciamento pessoal, colocar uma meta específica para a melhoria da sua desorganização administrativa. Precisamos alcançar um nível de organização. Um segundo verbete é o verbete autovivência das prioridades. Vejam que está alinhado com aqueles 3 itens que eu coloquei, conectei com a definição do gerenciamento pessoal. Do que se trata essa autovivência das prioridades? Então tem a definologia deste verbete, que é a autovivência, é a condição da identificação da realidade mais relevante a ser colocada e atendida em primeiro lugar no momento evolutivo em todos os campos de atividade da consciência intrafísica, da consciência lúcida, objetivando a evolução consciencial com a consecução dinamizada da programação existencial, dos seus propósitos de vida. Vamos fazer uma rápida tradução de tudo isso. Como é que eu priorizo no meu momento, naquele momento evolutivo que eu estou, em todos os campos, então em todas as áreas da vida, com o objetivo de melhorar, de evoluir, de crescer, de expandir o meu momento evolutivo e na sequência, em paralelo, atingindo, executando, fazendo a consecução dinamizada daquilo que eu me planejei. Então, aqui nós entramos em um ponto importante para falar da programação existencial, que a Proexis, como nós definimos aqui pela PEX, é a programação existencial que nós desenvolvemos antes do renascimento. Então, foi lá no período intermissivo, entre uma vida e outra, que muitos de nós, ou alguns de nós, vivenciamos o curso intermissivo. Pode ser que a maioria dos que estão participando aqui tenham um alinhamento com o curso intermissivo. Então, é válido que vocês pensem sobre aquilo que foi planejado e o quanto vocês estão próximos ou distantes dessa consecução. Um terceiro ponto, um terceiro verbete, me desculpem aqui. O terceiro verbete é a técnica de mais um ano de vida intrafísica. É uma técnica já antiga, tem algumas pessoas aqui que já aplicaram essa técnica várias vezes, por otimizar todo o processo da vida da pessoa. Então, vejam, não estamos falando, olha, eu coloquei aqui alguns pontos, antonimologia, um balanço anual, não é um balanço anual. Isso daí é uma estruturação técnica para você correr atrás de tudo aquilo que você precisa fazer, como se sua vida findasse neste um ano. Então, todos os problemas que você precisa resolver de inter-relações, você vai fazer um plano para que se finde ao longo desse ano. Todas as questões que você precisa de ajustes, seja isso de endividamento que você criou lá para trás, ou de ajuda para um conjunto de pessoas que você se comprometeu e não está conseguindo, isso tudo pode ser desenhado utilizando uma técnica que é essa técnica de mais um ano de vida. Estamos falando de algo bem detalhado, bem definido, que cada pessoa pode colocar em funcionamento, colocar em uso e ter um ganho muito grande. Eu já conversei com algumas pessoas que aplicaram essa técnica e elas relatam uma aceleração do seu processo, do seu desenvolvimento, até do seu processo evolutivo muito grande. Porque aqueles pontos que ficavam incomodando a pessoa muitas vezes, por muitos anos, quando ela definiu, olha, eu preciso resolver tudo como se eu fosse morrer, dessomar, descartar o soma em um ano. E aí ela correu atrás e conseguiu ótimos resultados com essa aplicação.
O Eduardo coloca ali que não lembra de nada do curso intermissivo. Eduardo, esse ponto é bem interessante da gente pensar. Estávamos agora mesmo falando ali, estava numa reunião tratando um dos temas, é uma oficina que nós teremos aqui em Foz do Iguaçu. Nos dias 12 e 13 nós teremos o congresso, que é o CIPROEX, vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui. O CIPROEX que ocorre nos dias 12 e 13 de setembro, e no 12 de setembro, no final do dia, nós vamos ter uma oficina. É uma oficina que vai tratar especificamente do paravinco, então é o que ficou vincado no curso intermissivo. E aí você pode falar, tá, mas eu não estou lembrando do curso intermissivo e ele está me falando que tem uma oficina para falar de paravinco. Que essência que nós vamos buscar? Nós vamos fazer um trabalho de alguns itens que eu já falei aqui e outros que eu vou complementar, mas nós vamos discutir o que a pessoa recebeu ao longo da vida, que são os aportes, fazer uma reflexão sobre aquilo tudo que foi recebido, que a pessoa ganhou ao longo da vida. Puxa, ela ganhou uma bolsa de estudos, ela ganhou uma viagem patrocinada, ela teve um parente, um pai, uma mãe, um avô, que fez toda a diferença para o processo evolutivo dela. Ela ganhou um livro, que aquele livro, a partir da leitura daquele livro, a vida dela mudou. Então esses pontos todos são pontos que nós podemos elencar como aportes existenciais. Existe um verbete que o professor Laínio Losch escreveu sobre esse tema, com mais de 100 itens que podem ser cadastrados como aporte. Então eu faço convite para, primeiro, você baixar esse verbete na própria internet. Se você digitar aportes existenciais, Conscienciologia, você tem acesso fácil a esse verbete, e você faça uma reflexão sobre sobre os aportes que você recebeu. Um segundo ponto é quais foram as ideias inatas, aquelas ideias que vêm ao longo da vida, ao longo do dia a dia, ao longo do seu cotidiano. Puxa, desde cedo eu pensava em ser tal profissão, desde cedo eu tinha um ideal específico sobre tal aspecto. São um conjunto de ideias que muitas vezes foram ideias refletidas lá no curso intermissivo e que você, ao longo da sua existência, vai retomando aos poucos. E muitas vezes sem nem pensar que aquilo foi parte de um curso intermissivo. Não estou aqui falando que todos tiveram um curso intermissivo, porque tenho certeza que isso não aconteceu. Não é massificando na população e que podemos falar, olha, muita gente tem curso intermissivo. Não, é uma microminoria, porque pensar sobre a sua reflexão, sobre sua própria existência de uma maneira lúcida, se comprometendo com um conjunto de consciências, não é todo mundo que deseja fazer isso. Existe no site da Enciclopédia da Conscienciologia, vou depois pedir para o Marcos apoiar ali, digitar esse link da Enciclopédia da Conscienciologia. É possível você baixar lá o teste o tira-teima do intermissivista, para que você faça uma autorreflexão se você teve ou não teve curso intermissivo, se você participou de um curso intermissivo ou não participou, para dar mais evidências para você mesmo para refletir sobre isso. Trata-se de uma definição que nós não podemos fazer aqui. Eu tenho certeza que fulano ou ciclano tem curso intermissivo. Isso não dá para fazer, isso é muito íntimo. Isso é uma questão específica de cada um para refletir sobre o seu aspecto específico. Tudo bem, gente, até aqui? Sem problemas quanto aos pontos que foram falados, sobre a técnica de mais um ano de vida, sobre todos esses pontos? Então eu vou avançar aqui, em não tendo dúvida, eu vou passar para mais um slide onde nós vamos tratar o planejamento milimétrico. Vejam, falamos de um conjunto de informações, falamos de alguns verbetes muito alinhados com o planejamento, com tudo que nós já tratamos, e aí nós precisamos pensar no seguinte: uma vez que eu tenho a organização, que eu fiz a autovivência das prioridades, que eu estou pensando no uso de algumas técnicas, eu posso ser um pouco mais
atento, eu posso entrar em um pouco mais de um planejamento mais alinhado, mais fino, que nós estamos chamando aqui do planejamento milimétrico. Como uma definição, sendo o ato ou o efeito, todos pegaram aí? Nós acabamos voltando aqui. Mas o ato ou efeito de planejar a Proexis, preparar a tarefa, esquematizar o trabalho ou planificar a vida de modo calculado, cuidadoso, escrupuloso, rigoroso, todos esses detalhes que geram uma precisão exaustiva até o último pormenor mínimo concebível de acordo com a técnica do detalhismo. Então vejam que nós estamos falando de algo bem definido, algo bem minucioso que pode ser feito para que eu não deixe algo muito amplo, um contexto, um gerenciamento da minha vida muito amplo, e sim eu posso entrar nos detalhes. Isso vai dando um ganho para cada pessoa. O Gianfranco e a Mayla, sejam bem-vindos. Perguntam: Caio, como realmente definir os objetivos e metas, ou onde se quer chegar sem achismo ou prepotência? Vejam, Gianfranco e Mayla, nós precisamos, o que eu uso, vou falar aqui da minha realidade, né? Eu olho para as áreas da vida, pensando sobre aqueles aspectos todos que eu retratei no começo, e vou definindo aquilo que eu preciso trabalhar. Quais são os aspectos que estão faltantes ou que são traços fardos, que são as lacunas que eu preciso desenvolver. E eu sempre busco definir um conjunto de metas, de objetivos em cima daquilo que eu preciso desenvolver. Obviamente, todas as minhas potencialidades, todos os traços força, eles são apoiadores dessa questão. Então, eu tenho um conjunto de traços força, de potencialidades que vão me ajudar a resolver estes pontos principais. Então, sempre que eu crio, e eu faço isso anualmente, todas as metas do meu ano, com base naqueles itens todos das áreas da vida, eu defino e vou acompanhando trimestre a trimestre, no mínimo, eu defino sempre com base naquilo que eu preciso melhorar, nos aspectos que o Caio intraconsciencialmente já parou, já refletiu e que pode fazer de melhorias. Vou fazer de novo a propaganda aqui do Ciproexis para quem não participou ainda. Um dos artigos que estará na revista, nós vamos lançar a primeira revista de Proexologia no evento do Ciproexis. Um dos artigos foi escrito por mim e eu tratei a temática do planejamento, dos aspectos do planejamento com as metas, com os indicadores, tudo embasado naquelas 8 áreas que eu tratei com vocês. Então eu mostro ali, eu exemplifico como que eu fiz o meu planejamento de acordo com um conjunto de metas, de objetivos e, obviamente, e aí isso não está tratado ali especificamente, porque aí foi uma pergunta bem definida, mas eles foram estabelecidos de acordo com as minhas dificuldades, as minhas lacunas, aquilo que eu ainda queria melhorar. Então, eu vejo que se eu trato uma definição de objetivo e meta naquilo que eu tenho que melhorar, não tem achismo, não tem prepotência, porque realmente é algo que eu olho e fiz uma autorreflexão e tenho certeza que eu posso ter um ganho, posso ter uma melhoria nele. Então, eu não vejo como um contexto de prepotência ou de achismo. Não sei se ajudou a resposta, se não, por favor, perguntem de novo. Seguindo aqui, mais um verbete que eu trago para a nossa reflexão é o verbete chamado Economia da Vida Consciencial. Então, é o gerenciamento evoluído da existência intra e extrafísica, já estamos expandindo para o contexto extrafísico, por parte da consciência lúcida, eliminando ou dispensando as mazelas retrógradas e seculares dos maus hábitos inerentes à autodesorganização, que já não é dessa, que já é pluriexistencial. Então, vale uma reflexão. Vou dar o exemplo ali para expandir a pergunta do Gianfranco e a Mayla. Vejam, se eu ainda tenho mazelas, se eu ainda tenho contextos retrógrados, que nem precisa ser secular,
pode ser dessa vida, minha percepção deste momento, e eu criar um conjunto de metas, de objetivos para melhorar esse meu nível de desorganização e criar uma entalpia, tirar a entropia e criar uma entalpia, uma positividade para isso, eu vou criar certamente um conjunto de objetivos que vão me trazer mais próximo daquilo que eu preciso atingir, daquilo que é uma lacuna no meu dia a dia. Então, esse que é o âmbito da economia da vida consciencial. Vamos lá. Seguindo ainda, então, nós chegamos a mais um item, mais um verbete, que é bem específico da proexologia, da especialidade proexologia, que é o alto desempenho proexológico. O alto desempenho proexológico, para aqueles que não sabem, ele foi o verbete que derivou e que surgiu a proposta da Apex. A Apex surgiu em decorrência deste verbete aqui. Obviamente já existia uma série de reflexões, mas foi no dia que se discutia esse verbete que o professor Valdo fez a proposta para um conjunto de pesquisadores para iniciar uma instituição conscienciocêntrica e aprofundar no alto desempenho proexológico. Então, o que é esse alto desempenho? O ato ou efeito da consciência executar um trabalho, uma atividade ou um empreendimento com eficiência, eficácia e competência na execução da programação existencial. Veja que interessante, quanto mais eu puder executar um trabalho, uma atividade, um empreendimento com esses 3 itens, eficácia, eficiência e competência, melhor será o meu alto desempenho. Então, fica aqui uma pergunta, vou fazer uma questionologia. Como que está o seu alto desempenho proexológico? Como é que está o seu nível de eficiência, eficácia e de competência para consecução, para execução daquilo que você vem planejando no dia a dia? Vale aí a pergunta para o Gianfranco e para a Mayla também, aproveitando a pergunta deles, a contribuição, como que está a sua eficiência? Se eu estou com uma eficiência baixa, com uma eficácia baixa e sem as competências, que tal propor um conjunto de objetivos e de metas para me capacitar, para cumprir essa lacuna que está existente? O Márcio Batista fala o seguinte: acho importante, como você disse, trabalhar nos trafares a fim de melhorar esses traços, mas a Proex, eu acho, deve ser baseada em meus trafores e não apenas eliminar os trafais e ou trafares. Certamente, Márcio, a Proexis ela é embasada diretamente nos trafores da pessoa. Estou falando aqui de você utilizar os seus trafores para hoje, lucidamente, montar um plano de melhoria contínua. Lembra que eu falei do PDCA lá no começo? Como que eu posso fazer um conjunto de melhorias naquilo que eu identifico como lacunas? Mas toda a programação existencial, isso foi muito bom você ter falado, ela é embasada nos nossos trafores. Vou exemplificar aqui para deixar bem claro esse ponto. Dificilmente, se vocês tivessem um problema na empresa de vocês, no setor financeiro, vocês iam contratar uma pessoa que tem problema com as finanças, tem dificuldades em lidar com o dinheiro, para que essa pessoa ajudasse você no financeiro. Afinal, eu posso ajudá-la. Poxa, ela tem dificuldade, então vamos ajudá-la a resolver essa questão. Dificilmente. Vocês iriam procurar alguém, ou eu com certeza iria procurar alguém que é muito bom em finanças, para me ajudar a resolver os meus problemas financeiros. E assim é a programação existencial. Provavelmente você ou cada um de nós é chamado para atividades onde nós temos conhecimento, nós temos potencialidade. Então, fazer uso desse conhecimento, dessa potencialidade, ele é fundamental para o cumprimento da programação existencial. A programação, ela vem para cumprir uma função específica, que é o que nós chamamos de uma... deixa eu ver como que eu posso usar a palavra. Quando você tem uma interfusão entre duas partes fundamentais. Aquilo tudo que você tem potencialidade e aquilo tudo que você gostaria de resolver. No meio disso está a sua programação existencial. O que é que te incomoda no dia a dia? O que você olha para o mundo e fala, puxa, eu poderia ajudar mais nisso? E você tem as potencialidades para ajudar naquilo. Aí está a essência da sua programação existencial.
A gente discute muito isso no curso aqui da Apex, Identificação das Diretrizes, que é realmente aprofundar naquilo que você tem de potencialidades e que te incomoda no mundo e que você sabe que você poderia ajudar. Aí está a essência da sua programação existencial. Tudo bem, Márcio? Qualquer coisa, por favor, contribua aí. Fechando essa ideia do alto desempenho proexológico, vem aí toda uma fatologia. O alto desempenho a curto, médio e longo prazo. Vamos lá, mais alguns, os talentos conjugados na execução da Proexis, as implementações proexológicas, todos esses itens são fundamentais para que a gente reflita sobre o nosso alto desempenho proexológico. A Virgínia fez uma pergunta ali, eu já passei para o próximo slide, mas vamos lá. Eu penso que os trafores pessoais sustentam os autoenfrentamentos de forma satisfatória para a alavancagem dos itens da Proexis pessoal e grupal. Muito bem, Virgínia, concordo plenamente com a sua informação e com a sua afirmação. Os trafores pessoais, eles são fundamentais para sustentar aquilo tudo que nós precisamos fazer. Nós temos que olhar para esses trafores e tirar o melhor proveito deles. Como é que eu faço uso desses trafores que são os grandes apoiadores daquilo tudo que nós temos que enfrentar? Existe uma das leis racionais da Proexis que retrata que a lei ela tem o título de execuibilidade, a lei racional da execuibilidade, e que retrata que a nossa programação existencial ela foi desenvolvida com razoável folga, ou seja, ela é exequível. Se é exequível, nós temos que pensar que provavelmente nós temos um conjunto de trafores fortes para sustentar tudo aquilo que vem pela frente. E provavelmente tudo aquilo que veio pela frente veio e virá porque nós temos potencial para dar conta daquilo. Então, aquela história de o meu caminhãozinho não consegue sustentar, ele é muito facilmente substituído por fazer 3 viagens. Não consigo transportar de uma vez só, use os seus trafores e faça 3 viagens que provavelmente você vai resolver essa problemática. Passando aqui pelo mais um dos verbetes que apoiam o nosso gerenciamento pessoal, é fazer um inventário. Volto lá na contribuição do Gianfranco, que por onde eu começo? Comece por um inventário. Como que eu posso utilizar, fazendo um balanço, um levantamento de tudo aquilo que eu tenho, seja de bens, seja de dificuldades, seja dos aspectos profissionais, faça um inventário, faça uma lista, uma listagem, está aí a fatologia, registrem, contabilizem, classifiquem tudo aquilo que é demanda pontual e você estará levantando dados para um bom planejamento de ações corretivas. Então, uma vez que eu paro para fazer um levantamento de tudo que eu preciso fazer e todas as minhas potencialidades, vai ficar muito mais fácil eu saber que eu tenho ponto forte para lidar com aquelas dificuldades que estou passando naquele momento. Ok? Então, avançando do inventário proexológico, trago aqui a frase enfática que retrata o inventário proexológico, que fala o seguinte: o inventário proexológico pessoal há de ser encarado com o realismo máximo possível pela consciência intermissivista, com alto nível de autocrítica, a fim de não ser vítima dos autoenganos. Então, fazer um inventário o mais real possível, encarado com o realismo, como é falado aqui, ele dará muito mais subsídios para que eu entenda realmente aquilo que eu preciso desenvolver, aquilo que é minha potencialidade, sem me enganar. Porque muitas vezes eu acho que aquilo é um ponto positivo, mas quando eu vou fazer um autoenfrentamento, vou olhar a fundo, existe um interesse ali por trás. Será que é tão positivo então esse traço? Ou estou com algum desvio de cosmoética na percepção dessa questão? Então vale uma autorreflexão sobre isso. E na exemplologia do inventário proexológico ele traz 2 tipos, 2 frentes de inventário proexológico: o autocrítico e o autocomplacente. Que tipo de inventário eu quero fazer? Um inventário realístico, um inventário aprofundado
e autocrítico, ou eu vou ser complacente com aquilo que eu já poderia estar melhor e eu estou mantendo posturas arraigadas. E isso totalmente alinhado com o auto-engano. Se eu estou ainda nesse tipo de inventário autocomplacente, existe um bom nível de auto-engano na autopercepção. As pessoas de fora devem olhar e pensar uma coisa e eu me percebo de outra maneira. Então, fica aí, para finalizar essa fase dos verbetes, esse conjunto de itens que, como já foi dito, falar em auto-organização, em autovivência das prioridades, a técnica de mais um ano de vida, falar de um planejamento milimétrico embasado por todo o autodesempenho, mapeamento do autodesempenho, e fechando com esse inventário proexológico, ele me traz um conjunto de informações fundamental para o meu gerenciamento pessoal. E aí, eu trago aqui, como eu disse no começo, um conjunto de técnicas que podem ser utilizadas para a melhoria do meu autodesempenho. Então, a técnica autoconscienciométrica, aprofundar na conscienciometria, na autoconscienciometria, existem cursos, existe o conscienciograma, um conjunto de ações e soluções que eu posso aprofundar na minha, fazer uma metria do meu nível consciencial, que é a autoconscienciometria. Então, existe até um curso da Conscious chamado Conscienciograma Sem Drama, que ele é bem legal para que você faça uma autoconscienciometria. O que mais que nós temos de tecnologias? Manutenção do megafoco evolutivo pessoal, para onde eu estou indo, quais são os meus objetivos, qual é o meu megafoco. Isso é fundamental para um bom gerenciamento, porque ele alinha as prioridades. Então é fundamental essa técnica. Uma técnica de viver evolutivamente. Quais são, uma fala que o professor Valdo tinha muito, o que não presta mesmo. Então, aquelas ações, aquelas rotinas não úteis, aquelas posturas arraigadas, aqueles vícios que ainda nós mantemos, o que não presta mesmo. Deixe de lado e viva evolutivamente. Essa é uma técnica para melhorar o seu gerenciamento pessoal, o seu dia a dia. Porque se você tirar todas essas questões, essas mazelas que já não são positivas e deixar apenas no seu dia a dia um viver evolutivo, tem aí uma solução muito grande. Então, temos inúmeros pontos aqui, eu não vou ficar tratando de todos eles, mas fica aí uma reflexão. O gerenciamento do tempo pessoal, fundamental nos dias de hoje. Eu já vou falar um pouco ali da agenda, o gerenciamento dos autotrafores, dos projetos. Quais são os seus projetos? Quais são os seus planos de futuro? Isso tudo precisa ser pensado, são técnicas para que você melhore o seu gerenciamento pessoal. O autogerenciamento proexológico, o autogerenciamento de perdas e ganhos. O que eu perdi? Existe o filme Amor Além da Vida, que ele fala muito dessa essência do às vezes aquilo eu acho que eu perdi, mas eu ganhei, e às vezes eu acho que eu ganhei, mas eu perdi. Como que está essa sua análise sobre as suas seus ganhos e perdas? Será que ele está crítico ou ele está complacente? Como que está isso no seu olhar? O código pessoal de cosmoética, você possui um código pessoal de cosmoética? Um código pessoal de cosmoética que embase todo um gerenciamento pessoal, que tenha cláusulas definidas para que você não perca tempo, para que você tenha prioridades, para que você foque naquilo que é o mais necessário naquele momento, para que você cuide das pessoas do entorno. Seja qual for o seu código pessoal de cosmoética, você possui é uma técnica fundamental para aquela pessoa que quer ter um melhor gerenciamento pessoal. E o gerenciamento de riscos, gerenciamento financeiro, gerenciar os aportes que eu já falei. E, obviamente, tem um ponto que eu deixei até em negrito aí embaixo, que nós temos um conjunto, muitas vezes, de amparadores que nos apoiam. E eles têm não um gerenciamento, mas um para-gerenciamento do dia a dia. Será que eu faço uma análise desses meus amparadores? Será que eu paro para pensar que existe um gerenciamento extrafísico da minha vida e que eu interfiro e que eu tenho total administração sobre isso, mas muitas vezes eu não penso sobre isso?
Como que fica essa reflexão sobre o seu amparo de função, sobre as consciências que estão ali lhe apoiando? E aí, chegando aqui mais para o final, eu deixo uma proposta para que vocês pensem em uma planilha, que eu chamo da planilha da autogestão existencial, que é uma planilha de acompanhamento diário. Que muitas vezes a pessoa faz um planejamento, ela faz uma organização da sua vida, monta a sua agenda pessoal, dia a dia, mas ela não faz um acompanhamento no cotidiano. Então deixo aí um exemplo de um acompanhamento lá em 2013, que eu criei essa planilha, e que eu gostaria de perder ali, eu estava com 79,7 quilos e queria chegar na meta dos 75 quilos. Então, um exemplo aí, eu fui pesando dia a dia, eu fui vendo se eu estava fazendo os exercícios, como é que estava, eu defini uma nota para minha alimentação, definindo ali o que eu tinha estabelecido para minha semana, se era no máximo comer carne vermelha tantos dias, comer peixe tantos dias, eu tinha definido e aquilo era a nota média que eu tinha definido como 7. Quando eu não tinha feito uma boa alimentação, eu caía essa nota. Então vejam que eu mais caí do que fiquei na média lá naquela data. Então é uma gestão, é um gerenciamento pessoal que nós podemos fazer. Os dias que eu consegui manter um nível mínimo de 10 EVs, estava ali ticado. A TENEPS eu coloquei uma nota positiva, quando eu atingia eu punha 1, uma nota quando eu estava com menos lucidez, menos proativo, eu punha 0, e as tertúlias, a frequência da tertúlia, no voluntariado, o acompanhamento das atividades do voluntariado, e se estava percebendo projeções. Vejam, é um acompanhamento diário, minucioso. Lembra que nós falamos da questão da minúcia? Como é que eu posso viver um dia a dia sem olhar para o detalhe, sem olhar para aquilo que está ocorrendo no meu gerenciamento do cotidiano? Então, fica aí uma dica para que vocês adaptem uma planilha que mais sirva para vocês e que dê uma nota aí todo dia, e o desempenho, o alto desempenho vai sendo melhorado porque eu começo a fazer uso de ferramentas para isso. E chegando aqui ao final, uma consideração final, eu trago uma questionologia. Como está o seu gerenciamento pessoal? Já conseguiu aplicar alguma das técnicas que eu apresentei anteriormente? Vem você monitorando a interação gerenciamento da vida e gerenciamento da Proexis? É uma interação interessante de refletir. Será que eu estou muito mais gerenciando a vida sem pensar nos meus propósitos, na minha programação existencial, no extrafísico, na assistência que precisa ser feito, pensando só em vida? Ou estou pensando na Proexis, que obviamente abarca a vida, tem que ter lazer, tem que ter viagem, tem que ter tudo, mas que precisa fundamentalmente olhar para o âmbito da multidimensionalidade, da assistencialidade, para tudo que envolve não só o ego, mas sim uma postura muito mais altruísta. Então fica aí a frase final e a questionologia para que vocês reflitam sobre esses pontos que eu fui falando, que eu fui tratando e que eu espero ter ajudado na reflexão aí ao longo dessa nossa conversa. Eu vou aproveitar aqui, se não tiver nenhuma dúvida, fazer os comerciais da Apex sobre a agenda de cursos para o segundo semestre. Nós temos aí, agora no dia 6/9, um curso presencial, que é o curso Introdução à Programação Existencial. Muitas vezes a pessoa olha e fala, puxa, eu não estou aqui, já vivenciei um pouco de conscienciologia, de proexologia, não vou fazer um curso introdutório. Mas ele é um curso introdutório porque ele traz as bases da proexologia. Mas nem todos conhecem as bases da proexologia, a essência, as leis racionais, como que estão a primeira fase que você está ali se preparando a programação existencial, a fase de uma consecução maior. Como que estão essas fases da sua programação existencial? Nós temos aí no 12 e 13 de setembro, já falei do nosso congresso. No dia 26 de setembro, o curso Autogestão Existencial, e lá em 7 e 8 de novembro nós temos o curso
Autoplanejamento Proexológico, onde eu vou falar e vamos abordar, são 2 dias de cursos, do curso onde nós vamos aprofundar muito disso que eu estou tratando, que eu tratei aqui na nossa discussão. Para quem quiser mais informações, basta acessar o site da PEX, que tem toda essa agenda lá, vocês podem achar, ou mesmo no Facebook da PEX. Ok, gente? O Valdemar pergunta se o vídeo e o PowerPoint vão ser disponibilizados. Valdemar, caso você queira, eu posso disponibilizar sim, está aí o meu e-mail, caiopo@hotmail.com, basta me enviar um e-mail que eu lhe disponibilizo. Agradeço a disponibilidade de todos vocês. Esse vídeo estará gravado a partir da próxima semana, disponível, caso alguém queira indicar para outras pessoas. Indiquem a conferência online, nós tivemos aí 15 participantes no máximo que frequentaram, é uma atividade gratuita, por favor ajudem-nos a disseminar mais essas informações. Muito obrigado, aí o pessoal está agradecendo. Obrigado, Virgínia, Valdemar, Miriam. Muito obrigado pela participação de todos. Ao Marcos que nos apoiou aqui. E até a próxima. Ok? Obrigado.